Erev Shabbat Shalom. Essa semana, essa Shabbat muito especial, é Rosh Chodesh Iyar. E Iyar é a sigla das palavras Ani Hashem Rofecha, eu sou Hashem que te cura. Essas palavras, essa sigla nos lembra dos poderes especiais que tem durante desse mês e que, Bezrat Hashem, cada um que precisa de cura, que precisa de não somente de cura física, mas de cura em outros aspectos da vida, que Hashem, através desse mês, vai dar para ele aquela cura que precisa. Essa Shabbat nós vamos ler dois Parshiot, Parashat Tazirah e Parashat Metzorah, e como é muito sabido, os dois Parshiot, principalmente, fala sobre um tema que é o Metzorah. O Metzorah, ou Atzarat, é uma doença, entre aspas, espiritual, que a pessoa pega quando a pessoa fala Lashon Hara. A Torá fala que a Atzarat vem de uma forma gradual. Quando a pessoa fala Lashon Hara, a pessoa começa pegando Atzarat em algum lugar na casa dele. Normalmente, lugar até escondido. Nesse processo, diz a Torá, que a pessoa tem que chamar o Cohen, e antes de chamar o Cohen, a pessoa tem que esvaziar a casa inteira, e no caso que o Cohen decreta que aquilo é tzarat, a pessoa tem que tirar aquele pedaço da parede da casa dele, né? É um processo que não é fácil para ninguém passar. Diz o Midrash que se a pessoa não melhorou depois que ele passou o processo de receber tzarat na casa, aí o próximo passo que a pessoa recebe tzarat nas roupas, tzarat abeged. Nesse caso também, a pessoa tem que chamar o Cohen tem que decretar que aquilo é tzarat, e a pessoa vai precisar, fora de passar um processo de novo de pureza, a pessoa vai precisar até estragar a roupa que provavelmente ele gostava. Isso também, e às vezes dói mais para a pessoa, porque a roupa é mais próxima da pessoa do que a casa. Em casa, talvez dá para resolver aquele buraco, dá para esconder, dá para preencher com alguma coisa, mas normalmente roupa é uma coisa útil, que se tem que estragar a roupa, incomoda. Diz a Torá, se isso não adiantou, aí o terceiro passo que a pessoa recebe tzarat no corpo dele. De novo, o Kohen tem que ser chamado, tem que conversar com o Kohen, e se o Kohen decreta que é tzarat, aí a pessoa tem que sair fora do campo, ele vai sentar lá 7 dias, vai precisar refletir, vai precisar avisar as pessoas que ele tem tzarat, etc. E depois, se o Kohen vê que o tzarat passou, aí a pessoa pode passar o processo da pureza e voltar para o campo. Mas por trás de tudo isso, dizem nossos sábios, tem uma pergunta bem grande. Imagine pessoa passando uma situação que por causa que ele fala Lashon Hara, ele tem que arrancar tijolos da parede da casa dele. Tem que esvaziar a casa inteira, tem que achar onde guardar tudo, tem que tirar a família da casa. Um processo que custa, um processo que incomoda, um processo, não é processo falso para passar. Ainda a pessoa continua falando Lashon Hara, que ele vai chegar no próximo passo de receber tzarat na roupa? E vamos supor que sim. Vale a pena perder a roupa, a coisa que a pessoa precisa, que a pessoa conta com ela para ser apresentado, vale a pena continuar falando para receber tzarat no corpo? O que é
o que motiva essa pessoa a falar Lashon Hara tanto. Dizem nossos sábios que se a gente ia pegar pessoas e perguntar, vocês querem falar Lashon Hara? Pega qualquer Yehudi, mesmo Yehudi que não segue muito o Torah ou Mitzvot. Qual vai ser a resposta dela? Claro que não. Então, o que vicia a pessoa em Lashon Hara? Respondem nossos sábios que tem uma coisa que vai viciar a pessoa em Lashon Hara: decepção. Quando a pessoa está decepcionada com alguma coisa, aí a pessoa não tem limites. Porque quando a pessoa começa a ficar decepcionada, tem uma pessoa que sabe lidar com decepção, sabe entender que, tá bom, não tudo na vida vai do jeito que eu queria, ou você entende que outras pessoas estão limitadas e não conseguiram fazer aquilo que você desejou que eles vão fazer, etc. E a pessoa sabe lidar com aquela decepção e continuar tocando a vida dela para frente. Mas tem pessoas que não sabem lidar com a decepção. E quando são decepcionados, eles começam a culpar o mundo inteiro. Começam a culpar a pessoa que não conseguiu fazer aquilo que eles desejaram querer fazer. E ele precisava cumprir a palavra. E ele precisava isso, precisava aquilo. E cada vez que a pessoa sente mais decepcionado, ela vai falar mais sobre aquelas pessoas que decepcionaram ela. A pessoa vai jogando a culpa. O que acontece? A pessoa pega tzarat na casa. Nesse momento, a pessoa já não sabe lidar com a decepção. O que passa na cabeça? Olha, até agora eu só estava decepcionada com aquela pessoa, mas olha o que aquela pessoa causou. Ela causou, a decepção era tão grande que eu precisava me expressar tanto. Olha, agora por causa daquela pessoa estou recebendo até tzarat em casa. Olha que malvado aquela pessoa. Olha como ele não pensa quanto mágoa ele vai me causar. E assim, a pessoa sofre Lashon Hara em casa. Por isso, a Torá diz que a pessoa que recebeu o tzarat tem que falar com a Kohen antes de detectar que aquilo é tzarat. Porque o Kohen é uma pessoa que os Kohanim normalmente significa pessoas que procuram fazer shalom, fazer paz, consertar as ligações entre as pessoas. E o Kohen vai sentar com a pessoa, vai tentar analisar com ele como ele chegou nessa situação. O Kohen vai tentar convencer ele, talvez acalmar um pouquinho, talvez mudar de ponto de vista, talvez mudar as atitudes. E, portanto, cada vez que a pessoa recebe tzarat, ele tem que conversar com o Kohen. Mas dizem nossos sábios que isso é um ponto muito perigoso. A pessoa tem que aprender a lidar com a decepção. A pessoa tem que aprender que nesses momentos temos que ter fé. A pessoa tem que aprender que não são pessoas que fazem mal. Se Hashem não ia decretar que pode ser assim, se Hashem não ia deixar que pode ser assim por qualquer motivo, não ia acontecer. As pessoas são somente mensageiros. Mas se a pessoa ia parar naquela primeira decepção, quando a pessoa ficou decepcionada, a pessoa ia parar, entender, pegar a lição de emuná, de fé e parar por aí, ele não ia precisar sofrer todo o sofrimento que vem depois através do Lashon Hara. Ele já aprendeu a lição, ainda saiu mais fortificado com a fé dele, a emuná dele, ainda sai mais próximo de Hashem e quem sabe talvez ganhar coisas boas através disso. Mas quando a pessoa
cai na decepção. A decepção é um buraco que só leva a pessoa para lugares que ele não quer estar lá. Portanto, é muito, muito importante lembrar essa mensagem. É muito importante lembrar que quando a pessoa acontece na vida que a gente fica decepcionados, mas temos que ficar controlados nessa decepção. Por isso diz a Torá que do outro lado da tzarat, se a pessoa, depois que o Cohen conversou com ele, fez chuva e fez o que deveria ser feito, diz a Torá que Hashem até bonifica a pessoa. O Midrash conta que quando as pessoas entraram em Eretz Israel, eles pegaram as casas dos canaanitas que estiveram lá, que fugiram, que deixaram as casas e saíram do Israel quando o povo judeu conquistou Eretz Israel. Mas quando os canaanitas ainda moravam em Eretz Israel, eles esconderam muitos tesouros, muita coisa dentro das paredes. Se a pessoa entendeu a mensagem do Cohen, entendeu que agora Hashem quer abrir os olhos dele para com a decepção, começa processo de pureza, não somente pureza física, pureza da mente, pureza vai limpar sua mente contra tudo que você tem, contra o mundo inteiro. E aí a tzarat passa. Se a pessoa seguiu as orientações do Cohen e realmente precisava tirar aquele pedaço do parede da casa dele, diz a Torá, você vai achar lá um tesouro. Isso não se aplicava somente milhares de anos atrás. Isso aplica até hoje em dia. Temos que saber que se a pessoa aprende a lição, se a pessoa naqueles momentos de decepção se fortifica em emuná, se a pessoa acredita que ela somente está passando o que Hashem queria que ela vai passar. Se a pessoa sabe encarar aquela decepção, se a pessoa sabe lidar com aquela decepção de uma forma mais adulta, de uma forma mais inteligente, aí com certeza dizem nossos sábios que através de lidar certo com a decepção, Hashem com certeza vai dar um tesouro depois. Shabbat Shalom.